When I came to Chicago, I feeling another version of me. I was in it. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que perpassa muito os meus pensamentos. E eu sou um cara de obsessões, né? Nelson Rodrigues dizia nas suas crônicas que alguns dos seus amigos o chamavam de flor de obsessão, porque ele tendia a repetir os mesmos assuntos semana após semana nas suas crônicas. Eu, lendo as coisas que eu escrevo, eu percebo que eu tenho certas fixações. E eu tenho uma certa propensão a, como eu poderia dizer, a ter o pensamento preso no presente. Então, quando eu escrevo, naturalmente eu tendo a cair na metalinguagem. Começo a falar sobre escrever e estar muito consciente de que estou escrevendo. Então, boa parte do que eu produzi, dos fragmentos, das coisas que eu escrevi ao acaso, refletem sobre a escrita e seu papel terapêutico, seu papel psicológico, seu papel na sociedade, seu papel no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento pessoal, por assim dizer. E eu comecei a pensar nessa questão do autor, né? Quando nós escrevemos personagens, é natural que, sobretudo se nós vamos tratar de ficções de gênero, quando a gente lida com fantasia, quando a gente lida com ficção científica, quando a gente lida com ficção policial, a tendência é que nós criemos a partir de arquétipos. Muitas vezes não de forma consciente, mas os personagens eles se encaixam em arquétipos, né? E os personagens que são culturalmente muito influentes, né, que influenciam as massas, geralmente são personagens que encarnam arquétipos, porque dialogam de uma maneira mais imediata com a psique humana, diferentemente de personagens que são importantes literariamente, mas que suas complexidades são excessivas, ao ponto deles parecerem demasiadamente humanos, né? Que são importantes e apresentam influência cultural, mas não de uma maneira imediata. Pelo menos assim é a maneira que eu vejo, e isso falando das massas, claro. Mas o autor em si mesmo, naturalmente, por ter uma personalidade X ou Y, por ter um estilo literário X ou Y, né, um jeito de escrever, um jeito de narrar, esse autor vai encarnar um arquétipo. E eu sou um cara que eu sou muito afeito ao devaneio, né? Eu não gosto muito de regras, de normas. Adoro ler esses livros sobre escrita, sobre lógica de roteiro, né? Eu li o manual do roteiro do Sid Field, eu li do Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Faces, entre outros da mesma estirpe. E a gente começa a perceber que existe um padrão nas histórias que fazem sucesso, no mais das vezes, e fazem sucesso no sentido comercial, né? No entanto, escrever com o manual embaixo do braço para mim sempre foi muito chato. Eu sempre gosto de descobrir o que eu estou pensando, descobrir o que eu estou criando, de maneira que para mim escrever sempre parece uma jornada. Eu sou o que poderiam chamar de escritor jardineiro, né? Que é aquele cara que vai plantando as coisas, cultiva e vê o que vai dar, né? O jardim cresce de acordo com suas potencialidades intrínsecas, né? Não tem a ver com quanto de força o jardineiro fez. Tem mais a ver com fé, com amor, com expectativa, né? Com você fazer aquela atividade com carinho e deixar que ela te mostre o que ela tem escondido, né? E diante disso, eu que me interesso pelos mais variados assuntos, né? Não sou um cara muito preso a nenhuma forma de limitação, de rótulo ou coisa assim. Um tempo atrás eu comecei a estudar o tarô, né? E duas cartas, dois arcanos maiores do tarô sempre me chamaram muita atenção, que são o arcano 0, que é o louco, e o arcano 1, que é o mago, né? Mas o mago a gente vai falar dele em outra oportunidade. Hoje eu quero falar um pouco do louco,
e falar do autor enquanto arquétipo. Porque, naturalmente, nós, autores, nós temos uma voz, que é o nosso estilo, e que essa voz vai se conectar ou não com a audiência, né? E isso afeta, com certeza, os nossos leitores, ou no caso de quem escreve o roteiro, os espectadores, né? Porque existe uma assinatura pessoal que é feita da nossa personalidade e que isso pode se conectar com uns e não se conectar com outros. E essa personalidade, esse estilo vai ser mais poderoso conforme mais sincero ele for, conforme mais representativo dessa personalidade em sua consistência interna ele seja. E o louco do tarô, como vocês podem ver na imagem que eu vou colocar de referência aí, eu gosto de usar imagens estáticas porque se eu começo a editar demais eu perco um pouco do fio da meada e acabo não produzindo nada, né? Então, por enquanto não tem um editor aí, a gente vai fazendo dessa maneira mais focada na voz. Não que seja um problema, né? Pelo menos a meu ver. E bom, o louco do tarô, ele é alguém que se coloca em uma jornada com pouca bagagem, totalmente desapegado, diante de perigos. O cachorro pode simbolizar aí uma sabedoria animal, instintiva, inconsciente, né? E ele é aquele cara que ele passa por tribulações de maneira serena, confiando puramente no seu instinto, na sua intuição. Ele é um andarilho, ele é o zero, né? O zero, ele é tudo e nada. Ele admite qualquer coisa, ele é o caos, de onde tudo é gerado. Ele é onde, uma vez eu escrevi, né? O sim e o não fazem as pazes. Ou seja, ele é uma contradição viva, mas que é harmônico nessa contradição. E eu sempre viajando um pouco sobre essa questão da imagem que se passa, da imagem final do que a gente encarna quando a gente escreve, com a imagem nós projetamos no leitor. Eu sempre me afeiçoei a essa imagem e gostaria de que, conforme o meu estilo, a minha voz literária fosse se desenvolvendo, mais e mais eu parecesse alguém como o louco, porque aqui dentro, creio que eu seja muito similar a esse cara. Apesar de, como todo escritor ou alguém inclinado à escrita, todo não, a maioria, né? Eu ser um cara mais na minha, mais afeito a livros do que necessariamente a experiências intensas do mundo real ou qualquer coisa do tipo. Não que não houvessem escritores que não fossem assim, vi de Hemingways e entre outros, mas há algo em mim que se atrai por essa confiança, essa audácia meio tola, não é? Que confia demais e que muitas vezes encontra resultados favoráveis, onde as outras pessoas não encontram, justamente por ter um pouco de audácia serena, quase como uma ingenuidade positiva. E é algo que eu perdi um pouco quando eu comecei a escrever, porque eu caí na tentação, e eu já devo ter falado isso, né, em outros trechos, né, nas outras duas prosas. Eu caí na tentação ao escrever e ler muito de querer parecer inteligente. Só que isso era uma pose, obviamente, né? Não que eu não seja, e não, mas era uma caricatura de ser inteligente. Tentativa de escrever sempre uma palavra difícil, ou de escrever sempre de forma hermética, no sentido de que a dificuldade do leitor me compreender seria uma ratificação da minha inteligência, uma afirmação da minha inteligência. Mas eu acho, por outro lado, que todo escritor, todo artista deve encarnar um pouco o tolo ou o louco. Né? Alguém que se propõe a uma viagem que ele não sabe onde vai terminar, mas que ele confia no percurso, confia nos seus instintos. Se vocês virem na imagem, ele está num precipício e tem uma parede de ondas se erguendo atrás dele, como um maremoto, um tsunami que chega. E mesmo assim ele olha para cima, com uma flor na mão, um pé erguido,
pronto para dar um passo para frente, sereno, sem medo da queda, ciente de que tudo acabará bem. Por quê? Ele não sabe, e nem eu. Mas por que não? Então, diante das nossas criações, diante do futuro, diante daquilo que nossa arte pode prover, artisticamente e financeiramente, enfim, a gente tem que dar um salto no vazio. E desse salto no vazio é que é feita a nossa arte. São nessas descobertas, nessas peregrinações sem rumo, que nós encontramos as nossas riquezas, que nós nos descobrimos. E é disso que é feito o processo. Existe um personagem muito interessante que ficou fora da série de TV, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo, ficou fora da série Game of Thrones, que se chama o Cara Malhada. Ele é o bobo da corte da Shireen, né? Da menina que morre queimada lá na 5ª temporada. Da filha do Stannis Baratheon. E ele é um bobo da corte que ele quase se afogou e voltou à vida. E ele parece ter se encontrado com o deus afogado lá dos Greyjoy. E ele cita, ele sempre fala em profecias, sempre fala de maneira poética, hermética, simbólica. E tudo que ele fala acontece. Ele prevê boa parte das mortes. Ele aparece muito pouco no livro, mas ele é um personagem muito intrigante, né? Ele é um personagem que ele tem o dom da profecia, ele é um poeta visionário, por assim dizer. E ele é o tolo. Ele é um bobo da corte, né? Ele é um tolo. É alguém que sabe sem saber porquê. Apenas sabe. Ele é puro instinto, puro. É como se fosse uma encarnação do inconsciente, né? Uma encarnação daquilo que é o desconhecido. Como se o desconhecido se encarnasse nele e tivesse uma voz. E por tudo vir desse desconhecido, ele sabe de coisas que não deveria saber, que estariam longe do alcance da sua razão. E por isso se expressa poeticamente. Porque a poesia, a arte, consegue alcançar domínios que a razão não alcança. Então, o autor, em geral, o escritor, o artista, o poeta, ele deve encarnar o louco no princípio da sua jornada. O zero remete também ao ovo, né, que é a possibilidade infinita, que é como que um útero, algo infinitamente fértil, que trará algo novo, que está sempre por eclodir. Então, conforme nós nos dispomos à jornada de escrever, de criar, é preciso que a gente dê um salto no vazio, como eu já disse, e que assim possamos encontrar nós mesmos e aquilo que criamos, ou que, podemos dizer mais precisamente, descobrimos.